tudo bem? Hoje eu quis fazer um vídeo diferente do que eu já fiz aqui, porque quero te mostrar como que eu passo o meu tempo estudando, preparando muitas vezes as coisas que eu vou falar aqui no canal. Então, enfim, vai ser um vídeo assim, sem roteiro. E eu espero que você me acompanhe aqui nesse estudo. É mais um tempo para você relaxar observando. Muitas vezes a gente tem que passar um tempo assim, né? Algumas pessoas gostam de observar o mar, outras pessoas gostam de observar o céu. Meu marido gosta de observar os peixes do aquário que ele tem. E talvez possa ser relaxante para você observar os movimentos, observar a rotina, né, o que é feito. Então aqui, o que eu faço? Eu pego a minha lapiseira roxa, por sinal, que é a cor do canal. E aí eu pego um caderno. E eu tenho algumas bíblias que eu gosto de me basear. Essa daqui já mostrei pra vocês ali no canal. Ela é uma bíblia com uma linguagem mais tradicional, né? Eu gosto muito de marcadores, ó. Esse aqui foi um que a Duda fez pra mim de Dia das Mães. Olha o cartãozinho. Eles fizeram lá na igreja. Ó, que bonitinho. A letrinha dela. A letrinha dela é bonitinha. Esse é o marcador também que eu ganhei lá na igreja de Dia das Mães também. Até foto de escola eu guardo e faço como marcador. O dia da festa da família. Enfim. Essa bíblia aqui, ela é a versão revista e atualizada. E ela é a Bíblia do Obreiro. Essa bíblia eu comprei faz muito tempo. Acho interessante que aqui no final ela tem concordância bíblica. Ela tem algumas partes aqui que são algumas liturgias, né? Algum roteiro para liturgia. Enfim. Quero ficar falando sobre a Bíblia, né, gente? Tem dicionário, tem mapas. Nossa, ela tá velhinha, olha, tá rasgadinha. Tem um plano anual de leitura. Esse plano aqui eu nunca usei, mas amei. E aí eu tenho uma outra bíblia que essa eu gosto muito da linguagem dela. Essa é a NVI. Bíblia da Mulher que Ora. Eu gosto dessa também. Eu gosto dessa porque ela tem umas partes que ela traz algumas reflexões, né? Às vezes até eu já tirei assunto para vídeo desses quadros, né, que traz aqui. São bem interessantes também. Enfim, hoje eu vou usar essas duas. Eu tenho a Duda, né? Ela tem uma bíblia com a linguagem de hoje. Gosto de usar também. E quando eu preciso procurar alguma outra coisa, eu pesquiso aqui, né? No Senhor Google. E aquela versão que eu leio às vezes aqui no canal, que é a versão, a mensagem,
eu pesquiso pelo Google, que essa eu não tenho a Bíblia, a versão mensagem, mas eu ainda vou ter. Enfim. Então, primeira coisa de tudo, antes de começar normalmente, quando eu vou preparar algum vídeo, eu já tenho algum assunto em mente, né? Então, de repente, por exemplo, essa semana a gente tá falando sobre... Ó, spoiler. Essa semana vai ser sobre o coração, né? Nós vamos falar sobre o medo também, como tratar, né, na crise de medo e tal. Então, assim, eu gosto bastante de falar sobre as emoções, né? Sobre direções, né, dentro do Evangelho, dentro do que a Bíblia nos ensina em relação a coisas que a gente deve fazer, atitudes, posturas, enfim. Mas antes de tudo, oração, né? Antes de tudo, pedir a direção de Deus para que cada assunto, né, do vídeo ele vá de encontro, né, com os corações. Então eu te convido para orar comigo. Senhor Jesus e Pai, obrigado, Deus. Te peço a Deus que esse tempo agora de preparação seja um tempo, ó Pai, em que o Senhor esteja à frente, o Senhor esteja direcionando, que não seja apenas, ó Deus, conteúdo para um vídeo, mas que seja a Tua palavra falando primeiro aqui comigo, Deus, porque, Senhor, eu sei que o Senhor muitas vezes, ó Pai, traz algum assunto e que é alguma coisa que o Senhor quer tratar comigo. E como eu disse, Deus, desde o começo do canal, Pai, os assuntos que eu trato ali, que eu levo ali para os vídeos, são assuntos, ó Deus, que o Senhor falou comigo, que o Senhor tratou comigo, muitas vezes de dificuldades que eu mesma tenho, Pai. E Deus, o Senhor traz tudo na Tua palavra, de uma forma amorosa, de uma forma que a gente entende. E eu te agradeço por isso, Pai. Por isso, Deus, direciona agora, Senhor. Direciona, Deus, a minha mente, direciona o meu coração, me dá sensibilidade para ouvir a Tua voz. E, Deus, que o Senhor abençoe a cada um, Deus, de nós. Em nome de Jesus. Amém. Bom, já que eu tô dando spoiler hoje, eu tô com um caderno aberto aqui e eu escrevi algumas coisinhas que foram do vídeo que eu acabei de gravar. Ó, minha borracha é roxa também. Ai, vai dar um barulho legal. Amém. Então, com o versículo na cabeça agora mesmo. Sobre o fogo arderá continuamente sobre o altar. E, se não me engano, ele fica em Levítico. Então é isso.
Eu vou confirmar aqui na concordância pra gente ir direto. Acho que ele vai estar como altar. O fogo arderá, o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto. Sobre ele queimará a gordura e das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar como continuamente. O fogo, ele vai arder, mas quem põe a lenha? Sacerdote. E aqui fala também que ele vai fazer isso todas as manhãs. Então, quando? Todas as manhãs. Na outra versão, como que tá escrito? Aí eu vou lá para Levítico. Levítico 6. 12, 13. Tô com sono. Vou pegar minha canetinha, marcar texto, roxa também. Aqui. Mantenha aceso o fogo no altar. Não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Eu amo fazer isso. Eu gostei mais dessa. Então
que ele fala: mantenha. Mantenha-se aceso o fogo. Toda manhã, aí vem a mesma coisa, toda manhã o sacerdote, toda manhã o sacerdote acrescentará lenha. Então, para que o fogo se mantenha aceso, é preciso que a lenha seja sempre colocada. Assim, o fogo permanece. Aí aqui, esse texto, posso levar para nossa vida espiritual, né? Que o fogo, ele é colocado como a presença de Deus. O altar é o nosso coração. A lenha, oração, palavra. A lenha, ela é o combustível, o alimento, né? O alimento do fogo. O alimento do fogo é a lenha. Então essa lenha, ela é a oração, ela é a palavra, ela é a nossa busca diária. Por que diária? Diária, porque aqui fala que todas as manhãs. Então, todas as manhãs ok. Falando só sobre lenho, madeira. Isaías 45:20. Congregai-vos e vinde. Chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações, não sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a Deus que não pode salvar. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade?
quem desde aquele tempo o anunciou. Porventura não o fiz eu, o Senhor, pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e Salvador não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra. Porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado. Da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda língua. De mim se dirá: tão somente no Senhor a justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Pois do Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nela se gloriará. Lembrei de outro texto que está em 2 Pedro. Primeira Pedro 2:9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então aqui em 1 Pedro 2:9 diz que a gente é sacerdócio real. Esse sacerdócio real a gente pode ligar também com aquele texto que fala que nós somos herdeiros de Cristo e co-herdeiro de Deus. Herdeiros e co-herdeiros. Então, por conta dessa herança, né? Herança de filhos, somos filhos. A paternidade que nós recebemos da parte de Deus, ela nos fez filhos de Deus e, consequentemente, herdeiros do trono. Então, nós somos sacerdócio real. A gente faz parte da linhagem real, né? E aí é isso que nos garante esse sacerdócio. Por isso nós somos chamados de sacerdotes. Por isso o sacerdote que é falado lá em Levítico 6, a gente pode trazer para nossa vida, né? E aqui tem uma anotação, letra F, Deuteronômio 7. Vamos ver.
porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Nossa, que versículo lindo! Deuteronômio 7:6. Eu vou grifar. Porque tu és povo santo ao Senhor. Santo quer dizer separado. Por isso fala que nós somos escolhidos de Deus. Vou falar dessa escolha, né? Entra um pouco naquele assunto sobre predestinação. Eu não vou entrar nisso, né? Somos escolhidos. Então eu acho interessante que aqui, vamos voltar lá no começo, né? Fogo arderá continuamente sobre o altar. A nossa função, né, como sacerdotes, é manter a lenha no altar. Por quê? Não só por uma questão de intimidade com Deus, que na verdade eu acho, né, tem pra mim que é a primeira questão. Eu preciso manter a minha intimidade, o meu fogo aceso no altar do meu coração. Preciso manter esse fogo aceso para que o meu relacionamento com Deus ele esteja alinhado. Para que isso? Segundo, em 1 Pedro fala: vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a gente vê aqui dentro o quê? O id, né? A gente se enche de Deus, mantém esse fogo aceso, para que a gente possa mostrar às outras pessoas a verdade sobre Deus, o amor de Deus, encher para transbordar, né? E é interessante que não é só falar e falar, né, da Bíblia, falar de Deus. Muitas vezes fica aquela coisa até maçante, né? Aquele crente chato. Mas a nossa vida, ela tem que mostrar a vida de Deus. E a gente só consegue isso se a gente realmente tiver como propósito viver aquilo que a gente tem recebido da parte de Deus. É como o que eu falo aqui, né? Muitas vezes trago assuntos sobre a postura de um cristão, mas se eu só falar e não viver, eu só tô falando da boca pra fora. Aquilo não vai gerar mudança em mim, não vai gerar vida em mim. E tem que gerar, né? Se não tá gerando, tem que ajustar, porque precisa gerar, né? Então é isso. Eu creio que na hora, né, se eu pegar esse esboço aqui, na hora do vídeo, dá pra ir falando um pouco mais. E aí na hora eu tenho que pensar também em o que eu faço. E o que eu faço de estímulo, né, visual, algum barulhinho, algum trigger. E é isso, né?
faz uma coisa pra mim. Coloca nos comentários qual trigger que você mais gosta, qual você gostaria que eu fizesse aqui, né? Pode me dar ideia, eu gosto, eu amo receber ideia. Comentários, né? Falam sobre isso e vai ser muito legal, tá? E agora, sinceramente, eu preciso voltar a dormir. Tô com muito sono. Hoje eu acordei 2h30 pra poder me preparar, gravar. Já gravei os 2 vídeos da semana e resolvi gravar esse daqui pra ficar de uma forma mais descontraída, né? E o bom é que já ficou esboço pronto pra um próximo vídeo aí, de repente, né? Então é isso. Uma última coisinha que eu quero te falar. Tá vendo que eu tô usando um fone diferente? Ó. Esse fone é ótimo pra gente que ouve o ASMR. Esse fone, ele tem uma sensibilidade incrível. Incrível. Sério. Eu não sei se você já chegou a olhar na descrição acho que do vídeo que eu falei do livro Em Seus Passos, o que Faria Jesus. Coloquei lá a descrição, vou deixar nesse também, tá? De um link, vou deixar um link, que é um link da loja. Eu tenho agora uma loja, né? E eu tenho colocado aos poucos ali alguns produtos e alguns deles vão contribuir com o canal também, que são produtos relacionados a esse momento, né, que a gente tem aqui de leitura, de estudo. Mas então eu achei interessante colocar lá também fones, né? Então tem esse fone lá, esse aqui é o EDX Pro, tem um outro também, tá? Então minha loja chama Ryumi. Mais pra frente eu falo porque que eu escolhi esse nome, mas é bem interessante, tá relacionado a sonho, né? Mas se você tiver interesse, dá uma olhadinha lá, recomendo, viu? Esse fone é muito bom, certo? Então vamos voltar a dormir, que o olhinho aqui tá ardendo. Tchau, fica com Deus. Obrigada pela companhia. Olá, tudo bem? Hoje eu quis fazer um vídeo diferente do que eu já fiz aqui, porque quero te mostrar como que eu passo o meu tempo estudando, preparando muitas vezes as coisas que eu vou falar aqui no canal. Então, enfim, vai ser um vídeo assim, sem roteiro. E eu espero que você me acompanhe aqui nesse estudo. É mais um tempo para você relaxar observando. Muitas vezes a gente tem que passar um tempo assim, né? Algumas pessoas gostam de observar o mar, outras pessoas gostam de observar o céu. Meu marido gosta de observar os peixes do aquário que ele tem. E talvez possa ser relaxante para você observar os movimentos, observar a rotina, né, o que é feito. Então aqui, o que eu faço? Eu pego a minha lapiseira roxa, por sinal, que é a cor do canal. E aí eu pego um caderno. E eu tenho algumas bíblias que eu gosto de me basear. Essa daqui já mostrei pra vocês ali no canal. Ela é uma bíblia com uma linguagem mais tradicional, né? Eu gosto muito de marcadores, ó.
foi um que a Duda fez pra mim de Dia das Mães. Olha o cartãozinho. Eles fizeram lá na igreja. Ó, que bonitinho. A letrinha dela. A letrinha dela é bonitinha. Esse é o marcador também que eu ganhei lá na igreja. De Dia das Mães também. Até foto de escola eu guardo e faço como marcador. O dia da festa da família. Enfim. Essa Bíblia aqui, ela é a versão revista e atualizada. E ela é a Bíblia do Obreiro. Essa Bíblia eu comprei faz muito tempo. Acho interessante que aqui no final ela tem concordância bíblica. Ela tem algumas partes aqui que são algumas liturgias, né? Algum roteiro para liturgia. Enfim. Não quero ficar falando sobre a Bíblia, né, gente? Tem dicionário, tem mapas. Nossa, ela tá velhinha, olha, tá rasgadinha. Tem um plano anual de leitura. Esse plano aqui eu nunca usei. Mas amém. E aí, eu tenho uma outra Bíblia que essa eu gosto muito da linguagem dela. Essa é a NVI. Bíblia da Mulher que Ora. Eu gosto dessa também. Eu gosto dessa porque ela tem umas partes que ela traz algumas reflexões, né? Às vezes até eu já tirei assunto para vídeo desses quadros, né, que traz aqui. São bem interessantes também. Enfim, hoje eu vou usar essas duas. Eu tenho a Duda, né? Ela tem uma Bíblia com a linguagem de hoje. Gosto de usar também. E quando eu preciso procurar alguma outra coisa, eu pesquiso aqui, né? No Senhor Google. E aquela versão que eu leio às vezes aqui no canal, que é a mensagem, eu pesquiso pelo Google. Que essa eu não tenho a Bíblia, a versão mensagem. Mas ainda vou ter. Enfim. Então, a primeira coisa de tudo, antes de começar normalmente, quando eu vou preparar algum vídeo, eu já tenho algum assunto em mente, né? Então, de repente, por exemplo, essa semana a gente tá falando sobre... Ó, spoiler. Essa semana vai ser sobre o coração, né? Nós vamos falar sobre o medo também, como tratar, né, na crise de medo e tal. Então, assim, eu gosto bastante de falar sobre as emoções, né? Sobre direções, né, dentro do Evangelho, dentro do que a Bíblia nos ensina em relação a coisas que a gente deve fazer, atitudes, posturas, enfim. Mas antes de tudo, oração, né? Antes de tudo, pedir a direção de Deus para que cada assunto, né, do vídeo ele vá de encontro, né, com os corações. Então eu te convido para orar comigo. Senhor Jesus e Pai, obrigado, Deus. Te peço a Deus que esse tempo agora de preparação seja um tempo, ó Pai, em que o Senhor esteja à frente, o Senhor esteja direcionando, que não seja apenas, ó Deus, conteúdo para um vídeo, mas que seja a Tua Palavra falando primeiro aqui comigo, Deus,
Porque, Senhor, eu sei que o Senhor muitas vezes, ó Pai, traz algum assunto e que é alguma coisa que o Senhor quer tratar comigo. E como eu disse, Deus, desde o começo do canal, Pai, os assuntos que eu trato ali, que eu levo ali para os vídeos, são assuntos, ó Deus, que o Senhor falou comigo, que o Senhor tratou comigo, muitas vezes de dificuldades que eu mesma tenho, Pai. E Deus, o Senhor traz tudo na Tua palavra, de uma forma amorosa, de uma forma que a gente entende. E eu te agradeço por isso, Pai. Por isso, Deus, direciona agora, Senhor. Direciona, Deus, a minha mente, direciona o meu coração, me dá sensibilidade para ouvir a Tua voz. E, Deus, que o Senhor abençoe a cada um, Deus, de nós. Em nome de Jesus. Amém. Bom, já que eu tô dando spoiler hoje, eu tô com um caderno aberto aqui e eu escrevi algumas coisinhas que foram do vídeo que eu acabei de gravar. Ó, minha borracha é roxa também. Ai, vai dar um barulho legal. Amém. Tava com um versículo na cabeça agora mesmo. Sobre o fogo arderá continuamente sobre o altar. E, se não me engano, ele fica em Levítico. Então é isso. Eu vou confirmar aqui na concordância pra gente ir direto. Acho que ele vai estar como altar. Fogo arderá, o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto. Sobre ele queimará a gordura e das ofertas pacíficas,
O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Fogo arderá sobre o altar como continuamente. O fogo, ele vai arder, mas quem põe a lenha? Sacerdote. E aqui fala também que ele vai fazer isso todas as manhãs. Então, quando? Todas as manhãs. Na outra versão, como que tá escrito? Aí eu vou lá para Levítico. Levítico 6. Seis, 12, 13. Tô com sono. Vou pegar minha canetinha, marcar texto. Roxa também. Aqui. Mantenha aceso o fogo no altar. Não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Olha, eu amo fazer isso. Eu gostei mais dessa. Então aqui ele fala: mantenha. Mantenha-se aceso o fogo. Toda manhã, aí vem a mesma coisa. Toda manhã, o sacerdote. Toda manhã, o sacerdote acrescentará lenha. Para que o fogo se mantenha aceso, é preciso que a lenha seja sempre colocada. Assim, o fogo permanece. Aí aqui, esse texto, posso levar para nossa vida espiritual, né? Que o fogo, ele é colocado como a presença de Deus.
O altar. O altar é o nosso coração. A lenha, oração, palavra. A lenha, ela é o combustível, o alimento, né? O alimento do fogo. O alimento do fogo é a lenha. Então essa lenha, ela é a oração, ela é a palavra, ela é a nossa busca diária. Por que diária? Diária porque aqui fala que todas as manhãs. Então todas as manhãs ok. Aqui tá falando só sobre lenho, lenho, madeira. Isaías 45:20. Congregai-vos e vinde. Chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações, não sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a Deus que não pode salvar. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor, pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e Salvador não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra. Porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. De mim se dirá: tão somente no Senhor a justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Pois do Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nela se gloriará. Lembrei de um outro texto que está em 2 Pedro. Primeira Pedro 2:9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então aqui em 1 Pedro 2:9 diz que a gente é sacerdócio real. Esse sacerdócio real a gente pode ligar também com aquele texto que fala que nós somos herdeiros de Cristo e co-herdeiro de Deus. Herdeiros e co-herdeiros. Então, por conta dessa herança, né? Herança de filhos, somos filhos. A paternidade que nós recebemos da parte de Deus, ela nos fez filhos de Deus e, consequentemente, herdeiros do trono. Então, nós somos sacerdócio real. A gente faz parte da linhagem real, né? E aí é isso que nos garante esse sacerdócio. Por isso nós somos chamados de sacerdotes. Por isso o sacerdote que é falado lá em Levítico 6, a gente pode trazer para a nossa vida, né? E aqui tem uma anotação, letra F, Deuteronômio 7. Vamos ver. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Nossa, que versículo lindo! Deuteronômio 7:6. Eu vou grifar. Porque tu és povo santo ao Senhor. Santo quer dizer separado. Por isso fala que nós somos escolhidos de Deus. Vou falar dessa escolha, né? Entra um pouco naquele assunto sobre predestinação. Eu não vou entrar nisso, né? Somos escolhidos. Então eu acho interessante que aqui, vamos voltar lá no começo, né? Fogo arderá continuamente sobre o altar. A nossa função, né, como sacerdotes, é manter a lenha no altar. Por quê? Não só por uma questão de intimidade com Deus, que na verdade eu acho, né, tem pra mim que é a primeira questão. Eu preciso manter a minha intimidade, o meu fogo aceso no altar do meu coração, para
preciso manter esse fogo aceso para que o meu relacionamento com Deus ele esteja alinhado. Para que isso? Segundo, em 1 Pedro fala: vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a gente vê aqui dentro o quê? O id, né? A gente se enche de Deus, mantém esse fogo aceso, para que a gente possa mostrar às outras pessoas a verdade sobre Deus, o amor de Deus, encher para transbordar, né? E é interessante que não é só falar e falar, né, da Bíblia, falar de Deus. Muitas vezes fica aquela coisa até maçante, né? Aquele crente chato. Mas a nossa vida, ela tem que mostrar a vida de Deus. E a gente só consegue isso se a gente realmente tiver como propósito viver aquilo que a gente tem recebido da parte de Deus. É como o que eu falo aqui, né? Muitas vezes trago assuntos sobre a postura de um cristão, mas se eu só falar e não viver, eu só tô falando da boca pra fora. Aquilo não vai gerar mudança em mim, não vai gerar vida em mim. E tem que gerar, né? Se não tá gerando, tem que ajustar, porque precisa gerar, né? Então é isso. Eu creio que na hora, né, se eu pegar esse esboço aqui, na hora do vídeo, dá pra ir falando um pouco mais. E aí na hora eu tenho que pensar também em o que eu faço. E o que eu faço de estímulo, né, visual, algum barulhinho, algum trigger. E é isso, né? Sabe, faz uma coisa pra mim. Coloca nos comentários qual trigger que você mais gosta, qual você gostaria que eu fizesse aqui, né? Pode me dar ideia, eu gosto, eu amo receber ideia, comentários, né? Falam sobre isso e vai ser muito legal, tá? E agora, sinceramente, eu preciso voltar a dormir. Tô com muito sono. Hoje eu acordei 2h30 pra poder me preparar, gravar. Já gravei os 2 vídeos da semana e resolvi gravar esse daqui pra ficar de uma forma mais descontraída, né? E o bom é que já ficou o esboço pronto pra um próximo vídeo aí, de repente, né? Então é isso. Uma última coisinha que eu quero te falar. Tá vendo que eu tô usando um fone diferente? Esse fone é ótimo pra gente que ouve o ASMR. Esse fone ele tem uma sensibilidade incrível, incrível, sério. Eu não sei se você já chegou a olhar na descrição acho que do vídeo que eu falei do livro Em Seus Passos, o que Faria Jesus. Coloquei lá a descrição, vou deixar nesse também, tá? De um link, vou deixar um link, que é um link da loja. Eu tenho agora uma loja, né? E eu tenho colocado aos poucos ali alguns produtos e alguns deles vão contribuir com o canal também.
que são produtos relacionados a esse momento, né, que a gente tem aqui de leitura, de estudo. Mas então eu achei interessante colocar lá também fones, né? Então tem esse fone lá, esse aqui é o EDX Pro, tem um outro também, tá? Então minha loja chama Ryumi, mais pra frente eu falo porque que eu escolhi esse nome, mas é bem interessante, tá relacionado a sonho, né? Mas se você tiver interesse, dá uma olhadinha lá, recomendo, viu? Esse fone é muito bom, certo? Então vamos voltar a dormir, que o olhinho aqui tá ardendo. Tchau, fica com Deus. Obrigada pela companhia.